Olá, lindezas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Renan e na aula de hoje, no curso de extensão de Morfologia Básica da UniOeste, nós vamos falar um pouco sobre verbos. Para preparar esta aula, nos embasamos na gramática normativa da língua portuguesa de Rocha Lima. De acordo com esse autor, o verbo expressa um fato, um acontecimento, o que se passa com os seres ou em torno destes seres. Além disso, é a parte da oração mais rica em variações de forma ou acidentes gramaticais. Quando nos perguntam o conceito de verbo, é comum a gente relacioná-lo com a ideia de ação. Mas é preciso lembrar que há verbos que nada têm a ver com a ação em si. Por exemplo, os verbos que indicam estado, como eu estou bem, essência, como eu sou brasileiro, ou sentimentos, como eu amo a língua portuguesa. Além disso, é preciso ter em conta que não só os verbos indicam a ação. A corrida, uma paulada, o pulo, por exemplo, são substantivos. E o que os difere do verbo? É sua marca morfológica. Os verbos podem, por exemplo, ser conjugados em um tempo ou um modo, e recebem desinência de número e pessoa. Essas características não são verificadas nos substantivos. Eu não consigo dizer, por exemplo, eu paulei um gato, porque o substantivo paulada não é um verbo e nem tem um verbo correspondente. Os substantivos, por sua vez, podem receber desinência de gênero e número. Posso falar, por exemplo, fizemos 2 corridas no sábado, em que corridas recebe uma marca de plural após a vogal temática. Rocha Lima vai dizer que os acidentes gramaticais fazem com que o verbo mude de forma para exprimir 5 ideias: modo, tempo, número, pessoa e voz. Temos o modo indicativo, como em, por exemplo, eu fiz todos os exercícios do Moodle deste curso. O modo subjuntivo, como talvez eu termine os exercícios hoje. E o modo imperativo, como em façam os exercícios do Moodle. Nós teríamos uma aula aprofundando essa noção de modo. Em relação a tempo, nós temos o presente, o pretérito, que é o passado, e o futuro. Também faremos uma aula específica sobre tempo verbal. Em relação à pessoa, o verbo varia a forma para indicar a pessoa gramatical que se refere. A primeira pessoa se refere ao orador que fala, a segunda pessoa ao interlocutor com quem se fala, e a terceira pessoa ao assunto, de quem ou de que se fala. Em relação ao número, o verbo varia a forma para indicar o número dos sujeitos a que se refere. No singular, refere-se a um único sujeito. Por exemplo, o menino fala. Ele, no singular. No plural, refere-se a mais de um sujeito. Por exemplo, os meninos falam. Então, temos aí eles, plural. A voz, por sua vez, expressa a relação entre o processo verbal e o comportamento do sujeito da oração. O sujeito pratica ou recebe ação. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação, como em eu li um livro. Na passiva, o sujeito sofre a ação, como o livro foi lido por mim. Na voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo, como por exemplo em eu me machuquei. Nós temos também as formas nominais do verbo, que são infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo, por exemplo, estudar. Gerúndio, estudando. E particípio, estudado. Agora vamos falar sobre as conjugações verbais. Rocha Lima explica que é o conjunto de acidentes gramaticais do verbos, dá-se o nome de conjugação. Os verbos portugueses se distribuem por 3 conjugações. Acompanhe no quadro. A terminação de cada uma delas é formada a partir da consoante R, que é a desinência no infinitivo. Uma vogal, que caracteriza a conjugação, A para a primeira, E para a segunda e I para a terceira. Na primeira conjugação, por exemplo, podemos observar o verbo estudar. No presente do indicativo, eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Na segunda conjugação, podemos observar o verbo vender. No presente do indicativo, eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. E na terceira conjugação, podemos observar o verbo partir. No presente do indicativo, eu parto, tu partes, ela parte, nós partimos, vós partis e eles partem.
Só lembrando que no Brasil, o tu é uma questão de regionalismo e muitas vezes ele acaba sendo conjugado na terceira pessoa. E já o vós, ele praticamente não é utilizado. É utilizado apenas em contextos de extrema formalidade ou então em discursos religiosos. E hoje nós fizemos uma abordagem inicial dos verbos. Lembrando que nós teremos mais aulas sobre este conteúdo. Gostaram da aula? Então a tarefa é muito simples. Basta você digitar nos comentários uma frase deixando o verbo em maiúsculo. E no final do comentário, indicar a que conjugação pertence esse verbo. Primeira, segunda ou terceira conjugação. Então um abraço e até a próxima aula.